Então, nós vamos iniciar essa webconference, que é sobre as unidades de 6 a 8 de psicologia da aprendizagem. E a gente vai falar do Vygotsky e também do Ausubel. Então, o Vygotsky ele tem é um autor que tem uma preocupação muito grande. Ele é um autor russo, né, que viveu ali na época da transição, né, para o sistema comunista, e ele tinha uma preocupação muito grande para desenvolver uma psicologia que fosse uma nova psicologia, né, que conseguisse, ao mesmo tempo, colocar no mesmo modelo explicativo aquilo que acontece na mente do ponto de vista mais, vamos dizer, do funcionamento psicológico e biológico, né, ao mesmo tempo em que ele também pensasse na constituição do sujeito e da espécie humana, então, dentro de um processo que é um processo histórico, cultural, principalmente aquilo que ele estava vivendo ali também, né. Então, ele propõe, o trabalho dele é uma proposta de uma síntese entre a psicologia como uma ciência natural, né, desse ser humano que é principalmente corpo e que é analisado como corpo, né, e a psicologia como uma ciência mental, né, o homem encarado aí como mente, consciência e espírito, né. Então, ele busca fazer essa ligação, esse entendimento, né, do ser humano, tanto como um ser biológico, como um ser cultural, né, um ser que é, ao mesmo tempo, membro de uma espécie animal, mas também participante de um processo histórico que também tem uma influência sobre ele, né. O Vygotsky, ele tem uma forte influência das ideias de Marx e Engels, dentro do materialismo histórico e dialético, né? E ele vai pensar, então, por isso que ele tem essa preocupação de fazer essa ligação entre aquilo que é mais social e aquilo que é formado socialmente, né? E aquilo que é também biológico, né? Então, ele enxerga as funções psicológicas como tendo um suporte biológico, claro, elas são produto dessa atividade mental, né? E esse cérebro humano, que tem uma determinada característica material e tal, ele vai definir também os limites e as possibilidades do funcionamento psicológico, né? Então, essa estrutura e o modo de funcionamento do cérebro segundo Vygotsky, então eles vão sendo moldados ao longo da história da espécie e também ao longo do desenvolvimento individual. Então, para ele vai pensar no desenvolvimento em quatro linhas. A linha do filogenético, né, que é aquilo que pertence à espécie, né. Então, se a gente anda em duas pernas, isso coloca para nós nós como seres humanos que andamos em duas pernas, coloca para nós determinadas possibilidades e determinados limites que são da espécie, né? O desenvolvimento ontogenético, que é aquele que é do indivíduo. Então, vamos dizer, eu tenho um desenvolvimento que ele é peculiar ao fato de eu ter nascido em São Paulo, ao fato de eu ser a filha mais velha de uma família de outros filhos. Então, isso é a ontogênese, aquilo que é específico do indivíduo. E ele vai falar também do desenvolvimento sociogenético, né, que é o desenvolvimento, então, daquelas ligações com a sociedade. Então, aquilo que, por exemplo, o fato de eu pertencer a
família de classe média, isso tem um determinado impacto no meu desenvolvimento, que é diferente daquele impacto que teria, por exemplo, se eu fosse filha de uma pessoa que, sei lá, vive no interior do sertão nordestino. Né? Esse sócio genético, e o desenvolvimento microgenético... Desculpa, professora. Esse sócio genético está dentro de uma cultura, então. O que você aprende culturalmente. Isso. O que você traz, né? Isso, exatamente. Tá. Isso. Não só a cultura, mas tudo aquilo que imprime em nós algumas características que acabam sendo, vamos dizer, ligados até à organização social mesmo, né? Vamos dizer, se eu sou pobre, ou se eu sou rico, se eu pertenço a um determinado, vamos dizer que se eu sou índia, ou se eu sou, sei lá, uma pessoa urbana, né? Então tudo isso faz parte do sociogenético, né? E o microgenético é o desenvolvimento das habilidades, aquelas habilidades pequenas, elas também têm uma história, né? Vamos dizer assim, a capacidade de eu comer com garfo e faca, utilizando corretamente os talheres, né? Isso é um desenvolvimento que é uma microgênese, né? Porque eu estou falando de uma habilidade muito peculiar, de certa maneira pequena, né? Mas que tem um desenvolvimento característico. Então, a criança ela começa a comer com a mãozinha, depois ela come com a colher, depois ela come com um garfo pequeno, né? Depois ela aprende a cortar. Então, tudo isso vai formando esse desenvolvimento dessa habilidade, que é a habilidade de comer com garfo e faca. Né? Ficou claro isso? Então, tá. Bem, então, ele vai falar também que o fundamento, então, do funcionamento psicológico, ele é cultural e, portanto, histórico. Isso a gente vê bem quando a gente pensa, por exemplo, no uso das tecnologias hoje, né? O uso da tecnologia, ele é cultural e ele é histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia, né, ela faz parte desses elementos que fazem a mediação entre o homem e o mundo, né? E o uso dessa tecnologia vai modificando também a forma de ser da gente, né? Hoje nós temos determinadas características, por exemplo, de falar no telefone com bastante frequência, de se comunicar com as pessoas que estão longe e tal, que são possibilitadas pela tecnologia, né? Até a gente olha as crianças brincando com videogame ou com um iPad, a gente vê que eles vão se constituindo, a própria mentalidade, o próprio pensamento vai se constituindo também na relação que ela vai travando com essa tecnologia, né? Então, essa tecnologia, hoje é o computador, mas em outro momento foi o fogo, né? Em outro momento foi a roda, né? Então, são instrumentos que o homem vai desenvolvendo e que vão fazendo essa mediação, né, entre o pensamento e o próprio desenvolvimento, né? E o surgimento da língua também foi, então, para o Vygotsky, um fruto da necessidade de intercâmbio que os homens têm, então, durante o trabalho, né? E que é uma atividade especificamente humana, né? Então, se você assistiu, até coloquei lá no material, uma cena bem bonita daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Ali a gente vê, ele vai, um simbolismo, mas ele vai representando como é que aquele macaco se tornou, vamos dizer, vai se tornando um hominídeo, um homem, né? Por meio do uso do instrumento, né?
E esse compartilhamento, então, dos sistemas simbólicos, eles vão, porque estão tanto na língua quanto nos próprios objetos, né? Eles vão permitindo, então, que a gente vá construindo significados que sejam significados partilhados, né? Entre aquelas pessoas que vivem naquela sociedade, né? E aí, para ele, pro Vygotsky, o trabalho é um ponto importantíssimo, porque aqui ele vai beber no máximo Engels, né, que o trabalho, então, ele tanto constitui o mundo, né, ele transforma o mundo, e ao mesmo tempo ele transforma o sujeito que executa esse trabalho, né? Então, a ação transformadora do homem aí sobre a natureza, ele vai criando cultura e histórias humanas, né? Mas, ao mesmo tempo, então, que o homem transforma essa natureza, ele vai transformando-se a si mesmo, né? Essa é uma ideia que é uma ideia do Marx, né? Que o Vygotsky vai incorporar na sua psicologia, né? Então, esse sujeito humano, ele tem o seu comportamento baseado nessa experiência, que é uma experiência histórica e social, né? E, ao mesmo tempo em que, então, ela justamente porque ela é histórica e social, ela pode ser transmitida, né? Então, a gente aprende muitas coisas que, não porque a gente experimentou essas coisas, nós mesmos, né? Mas através das pessoas com quem a gente compartilha o mundo. Então, a experiência dos outros também vai nos constituindo, né? As conquistas das gerações anteriores, seja essas conquistas aí dentro do aparelho, ou dentro do trabalho das gerações anteriores, que estão presentes na nossa vida hoje, né? Ou seja, mesmo nesse compartilhamento aí do dia a dia que a gente tem com as pessoas que são mais velhas do que a gente, né? Ou que viveram em outra situação, né? Então, o Vygotsky, ele vai dizendo que o sujeito vai se constituindo cada vez mais autônomo, e é isso que a educação deve buscar também, né? E esse mundo interior do indivíduo, ele está em constante movimento, né? E que o indivíduo, então, porque ele é um ser autônomo, porque ele é um indivíduo que vai se constituindo nessa relação com o meio ambiente, né, com o ambiente que é a sociedade, que o cerca, ele vai podendo ter um controle sobre a sua vida e sobre as suas decisões, né? E por isso que a educação para o Vygotsky é extremamente importante, né? Porque é dentro do processo educativo que se organiza, né, a transmissão cultural e o desenvolvimento dos indivíduos. Bem, os livros mais importantes do Vygotsky, então, é a formação social da mente, então, que ele vai falar de um sistema de atividade da criança, né, que é determinado em cada estágio específico, tanto pelo grau de desenvolvimento orgânico, quanto pelo grau de domínio no uso dos instrumentos. Então, ele vai falar que ele chama isso de inteligência prática. Essa inteligência prática, então, ela vai se desenvolvendo a partir do momento em que a criança vai conseguindo manejar determinados instrumentos, né? Então, vai se constituindo aí essa unidade dialética da inteligência prática, que é o uso do instrumento, e o uso dos signos, né? Que são a essência do comportamento humano complexo. E isso é muito interessante. O Vygotsky vai dizer que o uso dos instrumentos e os signos, e o uso dos signos, vamos dizer assim, eles vão se constituindo de forma separada, e que mais tarde isso se junta na criança, né, no desenvolvimento infantil.
Então, a atividade simbólica, ela tem essa função organizadora específica que vai invadindo o processo do uso de instrumentos e vai produzindo, então, formas fundamentalmente novas de comportamento. Então, é ali por volta dos 3 anos, dos 4 anos, que a criança utiliza mais vamos dizer, ela se insere cada vez mais dentro dessa atividade simbólica. O jogo do faz de conta, por exemplo, é um jogo que tem a ver com o desenvolvimento dessa atividade simbólica. E a fala tem esse papel essencial na organização das funções psicológicas superiores, né? Então, a fala, para o Vygotsky, ela é muito importante porque por meio da fala é que para o Vygotsky, se organiza o pensamento. Tá? Então, a fala, ela não vai apenas acompanhando, né, a atividade prática da criança, mas ela vai ter um papel específico na sua realização. Então, é engraçado, a gente pode ver isso com as crianças pequenas, que elas vão falando assim, agora eu vou pintar de azul essa bolinha. Agora a boneca vai andar até a casinha dela. Agora você fica de castigo aí, bem quietinha. Então, ela fala, né, com os objetos, né, que é uma fala exterior, vamos dizer assim, né, e essa fala, ela vai sendo internalizada, né, e ela vai sendo internalizada num processo que ela vai se transformando em pensamento. Então, aquilo que é ação e fala vão estando separados no início, né, ele, por meio desse jogo simbólico, ele vai se unindo e vai se transformando, então, no domínio dos signos e da fala que vai sendo transformada em pensamento, né? Então, a fala e a ação, elas fazem parte de uma função psicológica complexa que é dirigida para a solução de um problema. Então, a criança, ela tem um problema e ela vai falando e vai tentando resolver. Quanto mais complexo é o problema, mais ela fala, tá? Então, as crianças, elas resolvem os seus problemas não só com as mãos e os olhos, mas elas resolvem falando também, né? Bem, então essa fala que o Piaget também observa e que eles chamam, tanto o Piaget quanto o Vygotsky, de fala egocêntrica, né? Embora os dois tratem da mesma coisa, o Vygotsky discorda do Piaget, né? Porque ele acha que o Piaget não dá a importância que essa fala egocêntrica tem, né? E ele vê, para o Piaget, a fala, ela vem do pensamento, então ela vem de dentro para fora, né? A criança pensa e então ela fala sobre o que ela pensa, isso para o Piaget. Para o Vygotsky, não, ela fala e ela vai internalizando essa fala e vai constituindo o pensamento. Então, de certa maneira, o pensamento, ele vai se constituindo de fora para dentro. Tudo bem até aqui, Alessandra? Bom, então, com a ajuda da fala, as crianças criam maiores possibilidades de solução do problema, né? E também ela vai dividindo as atividades, ela vai planejando como solucionar o problema e depois executando, então, a solução, né? Ela adquire a capacidade de ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto do seu comportamento, porque a criança vai falando, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e então ela é, ao mesmo tempo, o sujeito, né, e ela é o objeto também do pensamento, do comportamento. Então, quanto mais difícil é o problema, mais ela fala, como eu disse, e ela é essa fala egocêntrica, então ela seria essa transição entre a fala exterior e a fala interior. A fala interior é o pensamento, quer dizer, é aquilo que a gente fala com a gente mesmo, né? Então, a linguagem, ela vai
ela passa a adquirir uma função intrapessoal, ou seja, interna, além desse uso que a fala tem de ser interpessoal, né? Então, nesse processo, a gente tem duas linhas que se cruzam, né? Então, processos elementares que são de origem biológica, que fazem, né, com que a criança se desenvolva. Então, esse processo de desenvolvimento, seja da fala, seja do andar, ele tem um processo que é a origem biológica. A gente fala porque a gente tem um órgão que permite que a gente fale, a gente anda porque a gente tem uma capacidade de andar ereto, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem funções psicológicas superiores que têm origem nessas trocas socioculturais, né, e que vão surgindo a partir do uso dos instrumentos e da fala. Instrumentos aqui quer dizer qualquer coisa que é criada pelo homem. Então, o lápis é um instrumento, o talher é um instrumento, a mesa é um instrumento, a cadeira é um instrumento, né? Então, a história do comportamento da criança, vai dizer o Vygotsky, nasce do entrelaçamento dessas duas linhas, dos processos elementares biológicos e das funções psicológicas superiores. E quando ele vai dizer da interação entre o aprendizado e o desenvolvimento, o Vygotsky vai dizer que existe sempre um nível de desenvolvimento real, que são as funções mentais, que resultam de ciclos de desenvolvimento já completados, uma solução independente de problemas, ou seja, eu sou capaz de fazer determinadas coisas. Uma criança, por exemplo, ela é capaz de comer com a colher, né? Isso é um nível de desenvolvimento real. Mas ela ainda não sabe, por exemplo, cortar usando a faca e o garfo. Então, ela tem um nível de desenvolvimento que é um nível de desenvolvimento potencial. Em algum momento, ela consegue fazer isso com a orientação e a colaboração dos parceiros mais capazes. Então, a mãe, o irmão, eles mostram, né, como é que corta, e a criança, então, ela começa a saber fazer cortar o bife, né, ou cortar a carne, com ajuda. Esse desenvolvimento, ele vai se tornar, em algum momento, real. Em algum momento, a criança vai ser capaz de cortar a carne sozinha. E aí ela passou para esse nível superior, que é o desenvolvimento real. Mas, enquanto ela está entre esses dois níveis, é a zona de desenvolvimento proximal, que é o conceito chave do Vygotsky. Então, seria essa distância entre o nível de desenvolvimento real, aquilo que a criança faz sozinha, e o desenvolvimento potencial, que é aquilo que ela faz com ajuda. Tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela vai definir aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão num processo de maturação, né? E que vão mostrar o desenvolvimento mental como ele vai ser daqui a pouco, né? Então, a gente consegue enxergar, né, como é que a criança vai ser daqui a alguns meses, a partir da observação do que ela é hoje, né? Então, a gente vai conseguir desenvolvê-la, ajudando a passagem desse desenvolvimento, que é o potencial, para aquilo que vai ser, então, real, né? Então, esse é a zona de desenvolvimento potencial que vocês vão encontrar em muitos livros e muito material de trabalho da pedagogia, de trabalho da didática, por exemplo, porque a gente vai pensar que nesta zona é que deve atuar o professor como aquele elemento que é o parceiro mais experiente. Então, aquele parceiro que pode mostrar como é que vai ser
como é que se faz aquela determinada tarefa, por exemplo. Tá? Então, quando o Vygotsky fala da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, essa zona de desenvolvimento proximal, ela tem ela explica, né, como é que o aprendizado deve ser orientado. Então, ele deve ser orientado sempre para aquilo que a criança ainda não sabe. Por quê? Para os níveis de desenvolvimento real, ele é ineficiente, porque ele não serve para nada, a criança já tem aqui, né? Então, o bom aprendizado, ele se adianta ao desenvolvimento, né? Então, o bom aprendizado é aquele que puxa, vamos dizer assim, as capacidades da criança de ir tornando um desenvolvimento real, portanto, autônomo, aquilo que ela hoje só faz, potencialmente, ou faz com ajuda, né? Então, o aprendizado, ele vai despertar processos internos de desenvolvimento que vão operar quando a criança interage com outras pessoas ou com um parceiro mais qualificado, vamos dizer assim, né? Que pode ser um colega de sala também, né? Não precisa ser necessariamente o professor. Pode ser a mãe, o pai, um amigo, né? Um colega, né? Então, a cada vez que esses processos vão sendo internalizados e que a criança, então, é capaz de realizar determinadas tarefas autonomamente, então eles vão se tornando parte desse desenvolvimento independente da criança. Então, o processo de desenvolvimento, ele não coincide com o processo de aprendizagem. O processo de desenvolvimento, ele vem atrás da aprendizagem, né? A aprendizagem, ela puxa o desenvolvimento, né? Então, o aprendizado não é desenvolvimento, mas quando ele está adequadamente organizado, ele vai resultar em um desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos que de outro modo, então, não aconteceriam, né? Diz o Vygotsky, que o aprendizado é o aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas, culturalmente organizadas e especificamente humanas. Então, a cultura, ela organiza uma forma, né, de transmissão e uma forma de passar determinados conhecimentos, signos, habilidades para as novas gerações, que contribuem para o processo de desenvolvimento dessas novas gerações, então. Bom, tudo bem até aqui? Bom, então eu vou falar agora da unidade de hoje, do Rosubel. Ah, então tá, porque eu fiz alguns comentários durante a sua explicação e eu percebi, agora que eu percebi que a senhora não estava me escutando, me desculpa. Não estou te ouvindo. Então... Agora eu estou te ouvindo. Ah, não, era um comentário que depois a senhora mesmo já foi concluindo. Fique tranquila, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Tá bom. Bom, então tudo bem? Posso passar para o Rosubel? Então tá. Então o Rosubel, ele é ele é um autor dentro da teoria também cognitivista, né? E ele é também um autor extremamente preocupado com a aprendizagem, né? E ele vai tentar entender como é que são os processos de aprendizagem e como facilitar esses processos de aprendizagem, tá? Então, ele fala que a aprendizagem é um processo de organização das informações e de integração dessas informações à estrutura cognitiva, né? Por isso, aprendizagem e ensino são relativamente independentes, né? Nem sempre uma forma de ensino conduz necessariamente a um determinado tipo de aprendizagem. A gente pode ter formas de ensino muito variadas, né, que levam a aprendizagens também bastante variadas, o que depende muito do sujeito, tá? E qual que é o principal conceito aqui do Rosubel, né?
é a ideia de que a gente, para aprender, e consequentemente também para ensinar, a gente tem que considerar aquilo que são os conhecimentos prévios da criança, de quem a gente está ensinando. Porque esses conhecimentos prévios, eles vão servir como subsunsores, é a palavra técnica, ou ideias âncora, ou ganchos, né, que conectam determinadas ideias com aquelas que a gente tem. Então, se a gente tem uma ideia nova, né, a gente aprende mais facilmente se a gente conseguir ligar essa nova ideia com aquilo que a gente já sabe, formando então uma rede, né, de conhecimentos que dão sentido àquilo que é novo, né? Porque senão a gente aprende de uma forma que ele vai chamar que é uma forma mnemônica, né? Então, se a gente não conseguir fazer essa ligação com aquilo que a gente sabe, né, a gente vai estar dentro de um processo de aprendizagem que é um processo só de memória. É uma aprendizagem mecânica, assimilação. que é um conteúdo que não se relaciona com aquilo que o indivíduo já sabe, né? Ou são conteúdos que são apresentados de uma maneira arbitrária que a gente não tem como relacionar com aquilo que a gente já sabe, né? Então, essa é uma forma para o Zubel, ele é uma forma de aprendizagem, que ele não descarta, mas que ela é mais complicada, porque ela exige a memória só, né? Então, ela traz essa compreensão de estruturas, né, conceituais, que envolve uma compreensão dela mesma e que não pode ser alcançada por associações. É como assim? Eu decoro, por exemplo, um número de telefone. O número de telefone eu não tenho como associar com outras coisas, né? Então, em determinados momentos, a gente até tem na escola, né? A gente até decora algumas coisas, né? Mas quanto mais a gente vai aprendendo, menos necessário é essa aprendizagem mnemônica. Por quê? Porque eu tenho mais ideias com as quais eu posso linkar os meus novos conhecimentos, né? Então, isso é um aspecto muito interessante da teoria do Zubel, porque ele vai mostrando que quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais fácil é aprender, né? Mais fácil é aprender porque eu tenho onde relacionar essas ideias. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe nada de ciências, ela lê uma reportagem de ciência no jornal, aquilo para ela, a gente brinca que é grego, né? Ela, para aprender aquilo, ela teria que decorar. Mas quando eu sei aquilo encaixa dentro das minhas estruturas cognitivas e aquilo ganha um sentido, né? Então, eu não preciso mais decorar, né? Então, aí eu estou passando de uma aprendizagem mnemônica para uma aprendizagem que ele vai chamar de aprendizagem significativa, né? Então, esses novos conhecimentos, eles vão sendo incorporados, né, às estruturas cognitivas que eu já tenho, né? E eu vou, então, o professor também, quando ele vai ensinar, ele vai sempre procurar fazer essas relações, né? Então, quando eu aprendo de uma maneira que eu relaciono com as experiências, os fatos, os objetos, aquilo que eu já sei, a coisa fica bem mais fácil, né? Também aqui a gente está falando de um envolvimento afetivo, né, que vai relacionando, né, permite esse relacionamento com os novos conhecimentos e aprendizagens. A gente vê muito isso, às vezes, aqueles, sei lá, eu tenho uma experiência ruim com um professor e aí eu passo a não gostar mais daquela matéria, como se eu não gostasse, né, de todo o conteúdo, né? Mas na realidade não é o conteúdo, mas é porque eu tive talvez uma experiência afetiva ruim e que aí eu fiz eu signifiquei aquele campo de conhecimento com esse
envolvimento negativo, né, afetivo. Né? E ele vai dizer que também a cada nova estrutura, a cada nova informação, né, a gente vai modificando a estrutura cognitiva para dar conta desse novo conhecimento. Nesse sentido, ele lembra um pouco, e ele é um cognitivista, né? Também como o Piaget a gente chama de construtivista, mas ele também é um cognitivista, né? É uma pessoa que está pensando nas estruturas mentais, né? Então, o Ausubel vai falar das condições para aprendizagem significativa, isso é muito útil quando a gente é professor, né? Então, a primeira coisa que você vai pensar é como é que eu organizo logicamente o conteúdo e o material que eu vou apresentar, né? Porque as pessoas procuram uma lógica nas coisas. Então, eu saber o que o aluno já sabe e aonde ele pode ligar aquele novo conhecimento, né, qual é a lógica desse novo conhecimento dentro da estrutura mental do aluno, vai ficar bem mais fácil. Ele vai falar que, então, é necessário uma predisposição para a aprendizagem, ele vai falar motivação, então aí a gente tem muito também o lado afetivo envolvido aqui, né? E que a estrutura... Então, ela tem que procurar a estrutura cognitiva, ela tem que conter essas ideias inclusivas, ou seja, ideias que possam se relacionar com esse novo material, né? Que são esses pontos de ancoragem, ou subjunsores, ou as ideias âncoras para os novos conhecimentos. Né? Então, ainda nas condições para aprendizagem significativa, né? A ideia da transformação desses significados lógicos em significados psicológicos, ele não depende apenas das estruturas materiais, né? Mas ele vai acontecer quando a pessoa assimila esse significado lógico a uma estrutura cognitiva individual. Nesse sentido, a aprendizagem ela é sempre individual, porque a assimilação e, vamos dizer, se a gente olhar aquela rede da figura que eu mostrei antes, ela é sempre única, né? De verdade, eu nunca, embora eu como professora eu vou tentar encontrar os conhecimentos prévios que o aluno já tem, mas de verdade eu nunca tenho total certeza em qual foi, vamos dizer, o conceito que o aluno fez esse processo de ancoragem, né? Então, nesse sentido, construir significados e dar sentido é sempre individual, mas ele é adquirido nesse contexto interpessoal, né, de instrução, né? O que garante também a homogeneidade cultural. Então, o fato de eu morar em São Paulo tem uma série de significados, né, que eu posso compartilhar com uma pessoa que também mora aqui, né? A aprendizagem, então, mnemônica e a significativa, elas não são excludentes em determinados momentos que a gente tem que ter essa aprendizagem mnemônica, né? E depois ela vai ganhando significado, né? Embora ele vai sempre privilegiar, né, a análise de como se produz essa aquisição dos novos significados, né? A repetição e a memorização, eles são consideradas pelo Ausubel também auxiliares nesse processo. E nesse sentido, o Ausubel, ele não vai descartar que na escola a gente ofereça algumas estratégias de repetição e de memorização, que algumas linhas pedagógicas meio que descartam, falam, não tem por que repetir coisas. Na verdade, o Ausubel vai dizer que tem sim, porque a memorização, ela faz parte do processo de aprendizagem também, né? Bem, acho que esses são os conceitos principais aí da teoria da aprendizagem, do Ausubel, e acho que a gente, então, conseguiu ver um pouquinho do Vygotsky e um pouquinho do Ausubel também. Espero ajudou bastante.